Meus amigos, hoje, dia 5 de junho, completa um ano. Um ano de uma tragédia, do ponto de vista social e humanitário. Como assim, Amaral? A morte de duas pessoas que estavam na região do Vale do Javari, cuidando dos interesses de populações indígenas em vulnerabilidade social. Atacadas pelo narcotráfico, pela pesca ilegal, pelo garimpo, pela retirada ilegal de madeira na região do Vale do Javari. Estou falando do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que morreram durante uma expedição naquela região em Atalaia do Norte. Nós vamos trazer detalhes a respeito disso a partir de agora, que a gente não esquece. Emanuel Cardoso, ao vivo aqui na tela do Alô Cidade, traz as informações. Seja bem-vindo e bom dia. Obrigado, Amaral. Bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui na tela da TV A Crítica. Data que precisa ser lembrada, precisa ser relembrada pelos conflitos que você citou aí, que ainda estão presentes no interior do Amazonas. Seja a pesca ilegal e predatória, seja os conflitos por posse de terra, seja o tráfico de drogas e tantas outras atividades ilegais em áreas mais afastadas da capital, em áreas próximas à terra indígena como essa, que foi inclusive na terra indígena do Vale do Javari. As mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips completam, portanto, hoje um ano, desde que foram assassinados brutalmente, tiveram os corpos queimados e ocultados naquela área lá do município de Atalaia do Norte. Para relembrar, para enfatizar a necessidade de realização de ações, de políticas públicas na área de segurança e também de direitos humanos, e também cobrar da justiça que todos os trâmites sejam realizados. Atos acontecem em várias cidades hoje. Do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em Campinas, em Brasília, Salvador, Belém e Atalaia do Norte. Aqui no Brasil, as manifestações estavam marcadas nessas cidades, algumas pela manhã, outras que devem acontecer à tarde, exemplo de Belém, Salvador e Brasília, que deve ter programação agora à tarde. Nas demais, estava agendada para acontecer agora pela manhã, e também uma manifestação em Londres, na Inglaterra, de onde nasceu o jornalista Dom Phillips, assassinado com Bruno Pereira lá em Atalaia do Norte. É bom a gente lembrar, Dom fazia uma reportagem, Bruno, indigenista que já atuava naquela área e que já tinha sido ameaçado outras vezes. Depois do desaparecimento deles, o primeiro a ser preso foi o Amarildo, preso como suspeito de ter cometido o crime. E ele confessou no primeiro momento. Inclusive, por meio dele, a polícia chegou ao irmão dele, ao Osinei, e também ao Jefferson, que teriam participado, no primeiro momento, diretamente da morte e ocultação dos cadáveres. Eles foram presos, estão em presídios federais, já passaram por audiência de instrução. Agora, tanto a defesa deles quanto o Ministério Público colhem ali as últimas provas ou indicam as últimas provas, e todos aguardam o juiz pronunciá-los, ou seja, determinar se todos irão a júri popular ou se serão impronunciados. Então, em relação aos três primeiros apontados pela investigação como tendo participação direta na morte deles, esta é a situação. Eles permanecem em presídios federais, fora aqui do estado do Amazonas, inclusive. Um outro que foi preso também durante as investigações foi o Rubens Vilar, também conhecido como Colômbia, pescador daquela área, já preso também respondendo por falsidade ideológica, mas em relação a Bruno e Dom, foi preso como sendo o mandante deste crime. E a gente lembra, foi preso, pagou fiança de R$15 mil, ganhou liberdade, né, para responder o processo, mas não se preocupou em utilizar a tornozeleira eletrônica, que aparentemente não estava disponível no momento da soltura dele. O juiz federal determinou a volta dele para a prisão e o Colômbia aguarda, portanto, audiência de instrução, aguarda julgamento, mas agora ele foi denunciado mais uma vez, agora por um outro crime. A princípio apenas como mandante, mas agora também como assassino, como tendo participado do assassinato. Acontece que foi divulgado
uma gravação, que ocorreu uma gravação no período em que Rubens Vilar, o Colômbia, e o Amarildo, né, lembra o Amarildo, o que responde pelo assassinato, eles dividiram cela. E no momento que eles dividiram cela, a polícia conseguiu gravar Colômbia dizendo para Amarildo: olha, fica calado, não fala nada, não diz que eu forneci munições. Portanto, o Colômbia passa a ser agora acusado não apenas de ter sido o mandante, como também de ter participação neste assassinato. Mas não apenas o Colômbia. Um outro homem também, o Jânio Freitas de Souza, foi indiciado também como tendo participação neste assassinato. Então, contabilizando agora, Amaral, são cinco pessoas, 5 homens que podem ter participado deste assassinato. E isso por conta de pesca predatória que tanto Dom denunciava tanto este comportamento quanto outras irregularidades na área do Vale do Javari, assim como Bruno também já tinha uma atuação no sentido de combater. É bom a gente lembrar que durante todo esse processo, no primeiro movimento, quando o inquérito policial, as investigações aconteciam, alguns desses suspeitos chegaram a assumir o crime, a confessar o crime e a envolver a participação dos outros. Jefferson, por exemplo, que está entre os 3 primeiros que foram presos, ele no primeiro momento não assumiu. Foi posto no local do crime por meio do testemunho de pessoas, por meio da fala de testemunhas. Mas, durante a audiência de instrução e julgamento, todos eles alegaram legítima defesa. Disseram que quem atirou primeiro foi Bruno e Dom, e que eles apenas reagiram. E reagiram dessa forma, né? Matando, queimando e ocultando os corpos. Esta é a versão dada por eles ao longo da audiência de instrução quando estavam sendo ouvidos pelo juízo. Um ano, Amaral. Um ano que toda essa brutalidade, essa barbaridade aconteceu. No primeiro momento, a gente teve o posicionamento de muitas autoridades, a Polícia Federal, Forças de Segurança do Estado que foram mobilizadas para a área do Vale do Javari. Tivemos a presença da Força Nacional por lá. Mais recentemente, um investimento divulgado pelo Ministério da Justiça, pelo próprio ministro Flávio Dino, que indicou um investimento na área de segurança pública específica para aquela área do Vale do Javari por conta de conflitos que existem por lá. Num primeiro momento, a solidariedade também de autoridades estaduais e municipais, a exemplo do próprio prefeito, que mais recentemente citou que este fato trouxe uma propaganda ruim para lá nas falas do prefeito, viu? Falas mais recentes, que esse fato trouxe uma propaganda ruim, atrapalhando o turismo naquela área e dizendo que lá não é tão perigoso assim, amenizou o prefeito. Uma fala ou um discurso. A palavra narrativa está em moda esses últimos tempos, né, Amaral? Então a narrativa do prefeito é diferente das lideranças indígenas que denunciam e o fazem há muito tempo a atuação de garimpeiros, de traficantes, da pesca ilegal, dos conflitos de terra nessa área. A gente segue acompanhando. Amaral, volto com você no estúdio. Um ano em que se lembra e se protesta em relação ao que vem acontecendo na nossa região de fronteira, que precisa ter mais governança. Agora, meus amigos, vamos lá, né? Nós estamos falando no âmbito de um julgamento que já teve a instrução feita e que aqueles que são acusados colocam agora a responsabilidade desse crime brutal sobre as vítimas, alegando legítima defesa, dizendo que Bruno e Dom atiraram primeiro. Agora há pouco nós estávamos mostrando aqui um mapa que mostra o local da emboscada, uma curva, está aqui, ó, a curva do Rio Ituí, onde Bruno e Dom foram simplesmente emboscados. Estavam em uma embarcação de pequeno porte aberta. Esses pistoleiros estavam na margem do rio, atiraram para matar, tanto que a embarcação sem controle entra na área de Igapó. Os indígenas que faziam o rastreio para tentar encontrar a embarcação e, consequentemente, os dois verificaram isso, que havia uma entrada de uma embarcação em uma área de Igapó, e foi assim que conseguiu chegar até a embarcação e, posteriormente, aos corpos. Foram
simplesmente, meus amigos, reduzidos e enterrados em uma região de mata para tentar esconder tudo a respeito do que aconteceu. E eles alegam legítima defesa. Que legítima defesa? Quem é que tem defesa diante do narcotráfico? Quem é que tem defesa diante dos madeireiros ilegais, dos pescadores ilegais em terras indígenas na região do Vale do Javari, se não há governança nessa região, se a presença do Estado se resume, infelizmente, a operações? Quando a operação acaba, porque uma operação tem início e tem fim, a área fica sem governança e os ilícitos ambientais são praticados, e eles são praticados assim como acontece aqui dentro de uma grande capital que é Manaus, quando o narcotráfico mata pela disputa de território. Se o indígena se impõe diante do que vem acontecendo de maneira irregular e contra a lei naquela região, ele é morto. E foi isso que aconteceu com Bruno, que coordenava o trabalho da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, naquela região, exatamente para tentar se defender desses grupos criminosos que têm sede em Tabatinga e que operam junto com grupos criminosos na Colômbia e no Peru, em comunidades semelhantes a esta, como as comunidades que eram patrulhadas pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. E ninguém faz nada a respeito disso para aumentar a governança nessa região e a proteção para quem realmente precisa. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.